premissa assim, de compartilhar aquilo que eu aprendi lá na graduação, de levar isso para a sociedade. Eu sempre me perguntava de que forma eu poderia fazer isso. Eu acho que aqui é uma dessas formas. Né? Compartilhar aquilo, um pouquinho daquilo que a gente sabe, como você falou. É pouquinho ainda, mas já é alguma coisa e espero que vocês consigam compreender um pouquinho sobre isso. Para a gente iniciar, eu gostaria de saber, você se comunica bem? E quando o Mauri me fez o convite, eu fiquei pensando, nossa, por onde eu vou começar a falar com essas pessoas? Como eu vou dialogar com elas aqui? E foi pensando nisso que eu pensei em falar sobre inteligência. Inteligência tem a ver com comunicação, porque esse livro está querendo falar sobre isso. Mas, hoje, dentre todas as ramificações, de todos os teóricos que explicam sobre inteligência, que falam sobre inteligência, dentre todas as teorias, nós temos uma coluna vertebral que traz para a gente e fala que inteligência, hoje, é a capacidade de resolver problemas. Então, nós temos um dado que fala isso para a gente. Só que eu trago outro dado para vocês aqui, que inteligência, há muito tempo atrás, já foi considerada a capacidade de produzir fogo. Só que hoje, se você vê uma pessoa pegando essa varetinha e lá esfregando as duas varetinhas, você vai falar o quê? Zero inteligência. Pega o fósforo e acenda seu fogueiro. Inteligência também já foi considerada a capacidade de fazer grandes cálculos matemáticos. Isso mesmo antes de existir os grandes softwares, as grandes calculadoras, que fazem isso em questão de minutos para a gente hoje. Então, aquela pessoa que tinha a capacidade de fazer grandes cálculos matemáticos, ela era também considerada uma pessoa muito inteligente. Também já foi considerada pessoas muito inteligentes as pessoas que tinham uma boa capacidade de memorização. Eram as pessoas que conseguiam memorizar muitas informações, conhecimentos, só que hoje nós temos também tecnologias e outros dispositivos, livros que fazem esse tipo de trabalho e não necessariamente mais a gente precisa estar conectado com essa parte do nosso cérebro que fala sobre a memorização. Mas ainda hoje o nosso sistema educacional, né, Joe, ele usa esse processo de memorização como avaliação, então é algo muito importante. O que eu estou discutindo com vocês a gente não tem mais a necessidade de memorizar tantas informações, porque nós temos hoje dispositivos que auxiliam a gente nesse processo. Por exemplo, eu não preciso saber o contato de Mauri, de Ju, de vocês aqui, por exemplo, porque eu tenho uma agenda que vai me dar tudo isso em tempo real. Então é mais nessa ideia. E por que Rafael está falando sobre esse conceito de inteligência do passado? O que isso tem a ver com o que é agora? Não sei se vocês perceberam, mas o conceito de inteligência vai se modificando de acordo com as necessidades da sociedade. Ou melhor, ele acompanha os desafios de cada época. E pensando nisso, eu pergunto para vocês, quais são os desafios que nós temos hoje no século XXI para formar uma geração realmente inteligente? A gente precisa levantar algumas hipóteses sobre isso, sobre esse processo de formação, né, que você fala de uma recepção. Um exemplo. O exemplo que você deu. A pessoa tem uma história diferente. Não é porque uma pessoa conseguiu fazer graduação que a outra pessoa vai conseguir fazer da mesma forma. Cada um pode fazer, mas no seu tempo. Por que eu falo isso? Porque a comparação ela gera adoecimento. Eu atendo muitas pessoas, principalmente no público. E o que chega de pessoas fragilizadas, atravessadas por questões sociais, Mauri, e que não tem nenhuma perspectiva de vida, é assustador. Quando você fala em comparação, eu como nutricionista vejo muito isso na realidade. Às vezes eu atendo uma paciente, ela fala assim, eu quero muito chegar ao corpo dessa pessoa aqui das redes sociais. Então essa questão, a rede social, ela nos ajuda sim, mas ela também traz consequências que futuramente podem ser graves. Exatamente. E nós já estamos colhendo um pouquinho dessas consequências. Quando eu falo sobre atravessamentos sociais, justamente isso que Cris trouxe, é o que a Mauri acabou trazendo aqui. Imagina que a gente está na Avenida Santana. Estou andando na Avenida Santana e não tem aquelas ruas, não sei o nome que dá agora, mas é conexão? Atravessa, pronto. Tem as travessas. Cada pessoa tem uma travessa diferente. Eu e Rita estamos juntos caminhando na avenida, só que Rita é atravessada por uma travessa diferente. Por exemplo, ela tem uma filha, ela precisa cuidar da filha dela, ela precisa de ter o quê? Uma casa para morar. Então, mais um atravessamento. Eu passo porque eu tenho um trabalho, eu tenho onde morar, eu tenho que comer, eu vou indo. Então, cada pessoa ela é atravessada por situações sociais, por problemas diferentes. E se comparar, é adoecedor por isso. Então, é por isso que eu falo para vocês, o que Mari trouxe é muito perfeito. Por quê? Cada pessoa vai ter um processo, cada pessoa vai ter um tempo. E o seu tempo é precioso e respeite o seu tempo. Como o professor trouxe aqui, ele também? Isso, professor.
Pronto. Como ele trouxe aqui, vocês estão aqui por um propósito. Vocês sabem o propósito de vocês aqui. Acredite em vocês e no tempo de vocês. Seria muito duro, errôneo da minha parte falar aqui, chegar e dar frases só positivas, afirmações, porque eu sei que nós estamos atravessados por várias situações e a gente precisa falar sobre isso. 45% dos nossos jovens. Quando eu cheguei, eu vi vocês falando, nós somos os únicos adolescentes que estão aqui. Que bom que vocês estão aqui. Esse momento também é para vocês. E quando a gente fala sobre esse dado, vocês também estão inclusos nesse processo. Como que está a saúde mental dos jovens? Tem uns pais que dialogam, que escutam sobre isso. Temos na escola pessoas que estão capacitadas para entender sobre adoecimento mental. Sabe? A gente precisa pensar e discutir sobre isso. Segundo as pesquisas da Organização Mundial da Saúde, nós somos a geração mais frágil de todos os tempos. Isso é muito contraditório. Porque pensava-se que nós seríamos a geração mais feliz de todos os tempos. Porque nós somos a geração privilegiada com TVs de cores, smartphones, internet, enfim. Tem tantas outras tecnologias que vieram para nos ajudar. Mas foi totalmente ao contrário. Somos a geração mais frágil de todos os tempos. Né? Então, mas o que é ser frágil, Rafa? É justamente isso que você falou, essa propensa ao adoecimento mental. Eu sempre digo para os prefeitos e prefeitas que fazem parte do consórcio que para mim é o principal programa que o consórcio desenvolve. Apesar de nós sermos um consórcio de infraestrutura, trabalha muito com pavimentação, realização de obras, mas eu digo que o desenvolvimento não é feito só de obras. Outras ações são tão importantes quanto as obras. E o estágio, oferecer oportunidade para o jovem, é uma coisa fundamental e essencial. E dentro da gestão pública, mais ainda. Porque quando você oferece a oportunidade para um jovem conhecer a administração pública, esse jovem, tomando gosto por aquilo, lá no futuro, ele vai poder ser o prefeito, a vereadora, o secretário, a secretária, um atendente de uma determinada repartição pública que faça realmente a diferença. E como que é importante você trazer os jovens para a administração e conhecer a administração pública em uma perspectiva nova. Né? E nós fazemos diversas entrevistas e tem algumas que chamam a atenção. Teve um caso mesmo que nós fomos entrevistar uma pessoa para uma vaga de emprego, professora. O pessoal do IEL estava conosco na banca e aí entrou um rapaz para fazer a entrevista e a moça lá do IEL perguntou para esse rapaz assim, vem cá, se descreve um pouco aí fala um pouco sobre você e tal. Aí começou a falar, desenvolveu bem e tal. Aí ela perguntou assim, como é que você age sob pressão? Quando a pessoa lhe pede um resultado imediato, aí ele sentou na cadeira assim, relaxou com as pernas e entra num ouvido e sai no outro. Aí eu falei, minha Nossa Senhora, esse aí vai ser relaxado demais, né? Ou é relaxado demais ou não vai executar a tarefa. Do ponto de vista, pode ter certeza que o diferencial daquela ação dela, do jeito dela atuar lá no julgamento, no júri, ou na audiência, o que for, vai ser o tempo que ela se dedicou ao estudo. Porque isso vai fazer o diferencial na hora da argumentação dela. Né? Dr. Rafael está atendendo as pessoas lá, pode ter certeza que o diferencial é uma palavra que ele vai trazer de vida, mas também é fruto da dedicação que ele teve durante o período dele de estudos, de abrir mão de determinadas coisas. Isso é amor por ele mesmo. Mas é um amor por ele mesmo que não para nele. Guilherme relatou uma qualidade de Mauri que eu partilho e valorizo muito também. Mauri, destaco isso em você. Mauri sempre quer levar o outro junto com ele. Né? O crescimento. Mauri não ganhou nada para estar aqui nessa noite. Né? Nenhum de nós. Nós estamos aqui porque acreditamos em nós. Em cada um de nós. E Mauri tem essa qualidade. E todos nós precisamos desenvolver essa qualidade também. Porque quando nós crescemos e levamos o outro conosco e fazemos os outros crescerem juntos, todo mundo ganha. O mundo ganha. Né? Um dos maiores mandamentos, né, que a gente tem, que perguntar qual o maior mandamento para Jesus, que para mim é um dos maiores, uma das criaturas mais extraordinárias que já pisaram nessa terra, porque ele não se fez filho de Deus, era filho de Deus, não se fez servo, primeiro, para ajudar os outros. Ele pegou pessoas que ninguém acreditava,
pescador, um monte de pessoas que ninguém acreditava, não dava nada por eles. Eu acho que nem eles acreditavam neles. É isso que nós temos que acreditar em nós, nos amarmos e fazer acontecer a partir da nossa vivência. Eu gosto de palavras que encorajam, doutor. Sabe por quê? Muitas vezes nós podemos, doutora Magda, transformar a vida da pessoa por uma palavra. Eu fui numa pregação um dia, o pregador estava dizendo que ele era uma pessoa muito depressiva, né? Porque ninguém acreditava nele. Ninguém acreditava, a família não acreditava nele. Vixe, mas essa pessoa é burra, que essa pessoa é que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E essa pessoa foi trabalhar numa oficina. E trabalhando na oficina, ela começou a gostar de mexer com motor, de trabalhar com motor e tal. E aí um dia ele disse que chegou uma pessoa na oficina, entregou um motor para fazer. Ninguém tinha falado para ele, ele tinha isso muito, era um trauma na vida dele, porque para ele era burro. Convenceram ele que ele era burro. Aí um dia, ele estava trabalhando na oficina, ele pegou um motor para fazer, deu jeito e botou o motor em cima. E aí uma pessoa chegou, doutora Magda, para ele, e Guilherme, e falou assim, poxa, que cara inteligente, você deu jeito nisso aqui. Ele falou que a vida dele se transformou. Foi um milagre na vida dele. Não foi um pastor, não foi ninguém, foi uma pessoa simples que chegou e falou, você é um cara inteligente, olha o que você fez nesse motor aqui, ninguém deu jeito, e você deu. Ali foi o divisor de água na vida deles. Então, meus amigos, minhas amigas, nós precisamos, primeiro, palavras de encorajamento para nós mesmos, para também nós podermos dar palavras de encorajamento para o próximo. O jeito que ela vive, que muitas vezes, doutor, está desregrado, está desorganizado, por essa falta de reflexão no próprio estilo de vida, que é tão necessário. Quem é que hoje, daqui, todo dia abre e-mail? Eu abro o corporativo da Unicesumar, sim, mas ninguém tem acesso. Eu preciso, mas não é todo mundo que abre. Então, vocês que estão aqui hoje conosco, aqueles que ainda não estão no mercado de trabalho, ou que estão buscando mudar de atividade, um outro ramo, nunca façam isso. Enviar currículo por e-mail ou por WhatsApp, só se for solicitado. Tem empresas aqui, por exemplo, que abrem a seleção de vagas, de cadastro de reserva, envie através do WhatsApp, através do e-mail. Mas fora isso, não façam. Porque já mostra preguiça, falta de coragem e que é uma pessoa que quer mordomia, comodidade. Aqui está o meu currículo. Quando tiver uma oportunidade, você me contrata, Mauri? É outra coisa do que eu chegar aqui, ó, mandei no WhatsApp, Mauri, meu currículo está aí, dá uma olhadinha para mim. Vê lá, compadre, me dá uma forcinha aí. Olha a diferença. Então, a comunicação e a apresentação pessoal, você ter o trabalho de ir até a empresa, gostaria de falar com o responsável do RH ou com o proprietário, não tá, que dia que ele vai estar, quando que eu posso voltar, pode me passar o contato pessoal dele, é outra coisa. Eu estou com uma situação lá em Guanambi, de uma mulher trans, que era daqui de Caesté, foi para Guanambi porque não foi aceita pela família, está precisando de uma oportunidade de emprego. O que ela fez? Ela buscou tudo sobre a Unicesumar. Cursos, como é que funciona, como é que é o polo de Caesté, como é que é o de Guanambi. Foi lá pessoalmente para me entregar o currículo em mãos. E está o tempo todo comigo, Ju, me dá uma chance, deixa eu mostrar meu trabalho, deixa eu mostrar meu trabalho. Eu estou encantada com a postura dela. A insistência, a perseverança, eu estou estudando sobre a Unicesumar, eu estou convidando as pessoas de Guanambi para vir aqui pessoalmente. Então, essa que é uma comunicação assertiva. A pessoa mostra que ela quer e prova que ela quer. Mas agora, falando um pouquinho da minha experiência profissional. Meu pai é de Cruz das Almas, tratorista, minha mãe, dona de casa, nenhum tem ensino médio completo, mas sempre investiram na minha formação. Com muito esforço, fiz o NEB, passei em segundo lugar pelas cotas raciais com muito orgulho, já comecei de cara a trabalhar em um escritório de contabilidade. E onde é que entra a comunicação nesse sentido? Quando eu fui selecionada para essa vaga de emprego na contabilidade aqui em Caesté, vou citar o nome porque eu amo essa contabilidade e assim, é uma das minhas escolas, é a Rinage, de Belmont. Eu fui contratada para ficar na parte da recepção como telefonista
atendendo os clientes que chegavam e também fazer o trabalho fiscal. Então, eu procurei, mesmo não sendo minha área, que eu sou graduada em letras aqui pelo NEB, as outras especializações que vocês ouviram, mas eu fiz de tudo para ser a melhor atendente, a melhor profissional naquela empresa. Então, eu atendia do colaborador, do funcionário, até o dono da empresa, prefeitos da região, vereadores da região, porque a RINAGE é a contabilidade mais antiga de Caeté, e na época, isso lá, 2004 a 2009, o fluxo de clientes era imenso, era a região inteira, Lagoa Real, Caculé, Ponte Novo, Bitira. Então, isso trouxe para mim um network muito grande, porque tudo passava por mim. Telefone, pessoalmente, cara a cara, eu ainda fazia o serviço de cobrança nas empresas. Então, esse meu jeito de tratar todo mundo com igualdade, com alegria, com prestatividade e comunicando bem, me abriu muitas portas. Estando na contabilidade, eu recebi diversas propostas de emprego. Uma delas foi a Prefeitura de Caeté. Na época, estava entrando o Zé Barreira, então nós fazíamos a contabilidade do Poço Paraty e algumas pessoas da equipe dele eram clientes da RINAGE. Olha, chama Juliana. Juliana é boa, é alegre, ela tem assim, um contato legal com o público, chama ela para o time. Trabalhar numa escola particular aqui da cidade. Essa escola não existe mais. Na época, eles trabalhavam com o ensino médio e um cursinho pré-vestibular. E aí queriam que eu assumisse a coordenação geral em 2009. Comecei no cursinho pré-vestibular como coordenadora, comecei no município e eu fazia mais do que eu. Na época eu tinha o programa da Pastoral da Criança, voluntário na terça, e o Tudo a Ver, sábado à tarde. Então, assim, foram 5 anos que eu trabalhava manhã, tarde, noite, final de semana, zona rural, visitando família, pesando criança, fazendo celebração da vida. Não fiquei rica, mas acumulei diversas experiências e o meu network cada vez maior. Onde você falar Juliana Moreira, com certeza alguém ou já me ouviu no rádio, ou já me viu no Instagram, ou lembra de mim na prefeitura, lembra de mim de algum lugar, por todas essas experiências que eu passei. Então, gente, a comunicação, ela é capaz de mostrar e comprovar quem é você, qual é a sua capacidade. E nós podemos chegar onde nós quisermos. A gente tem que dominar muito bem aquele conteúdo sobre o qual estamos falando. Temos que dominar as regras da nossa língua portuguesa, né? Uma certa vez eu fiz uma seleção para o escritório e realmente eu não pude nem mesmo entrar em contato. Porque eu fiz umas 2 ou 3 questões, porque eu falei, a pessoa que eu vou contratar tem que saber escrever. Tem que saber escrever, tem que saber me transmitir algum conteúdo. E foram perguntas assim bem simples, né? Qual a sua opinião sobre a situação social, econômica do nosso país, né? Ou do nosso município? Então, assim, as pessoas não conseguiam transmitir as suas ideias. Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa de conhecimento. Se nós queremos nos inserir no mercado de trabalho, a gente precisa de conhecimento. O mercado não estará aberto àqueles que não dominam as habilidades que ele precisa, né? E é isso que a gente quer aqui. A gente quer se inserir no mercado de trabalho, né? Então, o mercado de trabalho, ele não é nem um pouco emotivo. Ele é bem racional e muitas vezes ele é cruel, né? Busca por resultados o tempo inteiro, né? Por números. Sempre vai buscar o resultado. Então, eu preciso me esforçar, eu preciso me capacitar. Por que eu não paro de estudar nunca, né? Estou sempre fazendo uma pós-graduação atrás da outra. Depois eu vou fazer um mestrado, né? Procurar os outros cursos. Porque eu acho que eu tenho que estar sempre aprendendo. E na área do direito, o direito está mudando o tempo todo, né? Então, assim, as leis, elas tentam responder os anseios da sociedade. A sociedade muda o tempo todo. Então, as leis precisam mudar também, né? E eu preciso estar me atualizando, senão eu vou causar prejuízo ao meu cliente. Se eu não me atualizar, eu vou causar prejuízo àquela pessoa que me procurou para preservar o bem da vida dela, que é o bem maior. Então, a minha responsabilidade enquanto profissional é muito grande, né? E da mesma forma, com toda a equipe, com todos que trabalham. É a minha secretária que tem que estar, e ela se atualiza sempre, né? A Deni está sempre fazendo cursos, está lá com você.
excelente aluna, super esforçada, eu percebo que ela está sempre se atualizando, então ela sempre entrega mais do que se é exigido dela. Então ela quer sempre entregar mais. Então a busca pelo conhecimento tem que ser realmente a força primeira que deve mover vocês. Então muitas vezes o que acontece ali, se a gente chegar até uma audiência, né? O que acontece ali na audiência, muitas vezes o cliente não entende o que está acontecendo, né? Mas eu estou sendo a voz dele, eu estou falando por ele, eu estou traduzindo a dor e o anseio dele para aquele que vai decidir, né? Então, assim, na minha área de atuação, eu devo trabalhar muito com a argumentação, né? E inclusive, quando eu fiz a pós-graduação em Linguística, eu fui para o ramo da argumentação mesmo, que eu gosto. Eu acho que a linguagem ela é sempre intencional. Eu acho não, os pensadores e estudiosos já disseram isso. A linguagem ela é sempre intencional. Eu não falo algo se eu não tiver uma intenção. Então, toda frase ela tem uma intenção. Eu quero alguma coisa com isso, né? Então, tudo é intencional. Até um olhar ele vai ser intencional. Um gesto ele vai ser intencional. Todas as relações humanas perpassam pela intenção, né? Eu quero te convencer de alguma coisa, ou quero te convidar a um pensamento novo. Então, eu quero sempre argumentar. E no campo jurídico, existem algumas áreas que a argumentação ela é muito mais presente e muito mais forte, né? A área religiosa é uma delas. E a área jurídica também. Então, assim, a linguagem jurídica é muito mais argumentativa, porque eu tenho que convencer, né? E se for uma ação em que há uma disputa de direito com a outra parte também vai querer convencer o juiz. Então, ali são duas partes disputando o mesmo bem, o mesmo interesse, né? Então, a gente tem que saber argumentar muito bem, né? Alguns momentos a coisa fica assim mais espinhosa, né? Mas sempre, e antes de mais nada, antes de ajuizar uma ação ou de partir para um litígio, a gente sempre busca resolver tudo através da conciliação, né? Quando são situações de divergência de interesse. Então, eu sempre busco, se for, por exemplo, o direito de família, um divórcio ou uma disputa de guarda, aí eu sempre pergunto, há uma possibilidade de reconciliação, seria uma possível inventário, né? Em que a viúva estava discutindo com eles não tiveram filhos, então, assim, os pais do homem que faleceu eram herdeiros, né? Então havia uma certa disputa tinha algumas questões ali que não estavam muito bem definidas. E falo para vocês, foi uma reunião mega estressante. Então, assim, tem situações, o direito nos apresenta situações de muito estresse, de muita pressão, né? Porque ali os interesses da pessoa naquele momento parece que é a última coisa da vida que ele quer. Então, ele vai muito assim com todas as forças, né? Então, são muitas aquelas energias que a gente tem que saber lidar, né? Então, eu estou representando meu cliente, a outra parte está sendo representada pelo seu advogado. Em alguns momentos, eu tento, assim, ser o mais calmo, a gente tem que falar o que deve ser dito. Então, assim, nessas situações de conciliação, penso que a inteligência emocional tem que estar ali bem firme, né? Bem estruturada. Isso é um desafio ainda maior para a gente, né? Aqui a gente pode ter uma lista de inscrição, por exemplo, tem fulano ali que trabalha em tal lugar, tem o outro que já fez curso tal, tem isso, tem isso e aquilo. No rádio nós estamos ali com uma venda nos olhos. É eu, o microfone só. E eu vou chegando para milhares de lugares com milhares de pessoas, e aí eu tenho que parar e pensar, para quem que eu estou falando? Quem está lá do outro lado me ouvindo? Tem alguém na Avenida Santana me ouvindo, num escritório luxuoso com ar-condicionado, mas tem alguém que está com rádio a pilha na zona rural, enquanto está ali com a enxada, né, trabalhando, arando a terra. São relatos que nós temos. Olha, o rádio está aqui, tem um embaixo do pé de umbu, tem outro ali na lavoura, que é para a gente estar perto da comunicação e da rádio educadora. Então, saber para onde é que nós estamos comunicando, para onde está sendo direcionada também a nossa comunicação, né? Os terrenos que nós vamos entrando durante a comunicação. Perfeito o que o Guilherme traz, e olhando para a Ju agora, eu lembrei de São João de Mercedes.
se a gente parar para pensar... E olha, eu já discuti muito com o Mauri com essa teoria que ele traz, né? O mundo está melhor. Como é que pode? O mundo está melhor, minha gente. Né? Pessoas são preguiçosas, como nós escutamos, uma sociedade preguiçosa, crianças bestializadas com o telefone, né? É o cuidador. Pai e mãe, por exemplo, de crianças agora é o celular. Porque, enfim, cada um vai saber aí da sua realidade. Mas difícil a gente pensar que o mundo está melhor. Mas, de fato, se a gente pensa um pouco, as coisas estão melhores. Né? Exatamente por isso. Nós temos um volume grandioso dos aparelhos que estão nos nossos telefones mostrando para a gente a tragédia, a miséria, a desgraça, né? A guerra, a fome. E são importantes a gente ter consciência de toda essa realidade que nós estamos inseridos. Isso é importante, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Até mesmo para que a gente possa lutar nessas causas, mas é preciso que a gente dê espaço também para as coisas boas que acontecem, né? No mundo inteiro. Tem um rapaz que eu sigo, um fotógrafo que eu sigo no Instagram, o perfil dele, se não me falha a memória, Is This Real? Isso é real. Né? Ele mostra a realidade, ele percorre Brasil e o mundo afora fotografando, mas não é apenas tirando foto das pessoas, é conhecendo a história de vida. Recentemente ele esteve em Mucugê falando com um senhor, né? E que comunicador aquele senhor, um lavrador, né, da zona rural, que eu acho que nunca vi um banco de escola, mas uma comunicação maravilhosa, que mostra ali a realidade dele, mostra quem de fato ele é, como ele trabalhou, a peleja dele nos seus 75 anos, a peleja com todas as dificuldades, com todas as dores, as tristezas, mas uma pessoa extremamente satisfeita da vida, transmitindo ali essa satisfação da vida. Então isso é interessante. Quais são as coisas que nós temos colocado no nosso dia a dia? Né? A nutricionista Cris, ela coloca eu quero ficar igual fulano. Né? E a gente vem os atravessamentos, como Rafael colocou. Não dá para ser assim. Até um meme que eu assisti determinada vez, uma moça comentando um vídeo de uma mulher que mostrava a rotina fitness dela. Né? E ela acordava ali num determinado momento, ela ia preparar o iogurte dela com a fruta, com o cereal e aquela coisa. Aí a moça vai e rebaixa, como é que essa doida quer que eu tenha uma rotina dessa, correndo para 4 horas da manhã pegar o metrô, né, para estar no trabalho 7 da manhã, e se a chuva permitir que lá eu esteja... Então, pontos diferentes na nossa vida. Ter cuidado com isso, ter cuidado com essa comunicação que muitas vezes, ou na maioria das vezes, se faz nociva para nós. Tia Magda não fez essa pergunta, né? Você se identifica com o quê? Tem uma coisa que eu gosto, não vou dizer que sou bom, falar de igreja. É bom. Mas tá tudo bem também querer abrir o leque, viu? Tá tudo bem também querer abrir. Eu escolhi ser jornalista porque eu queria falar sobre educação, sobre medicina, e encontrei uma profissão que eu consigo passar por todas essas áreas. Com toda certeza, minha gente. Olha, eu 2 anos antes de eu entrar para a faculdade de Direito, eu queria ser piloto de linhas aéreas, piloto comercial, piloto de avião, apaixonado, doido, alucinado por avião. Né? Pronto, do nada eu me encanto, 2 áreas que eu sou encantado demais, a polícia e a aviação, né? E eu queria ser delegado também. O que precisa para ser delegado? Como é que eu vou chegar lá? Você precisa ter o curso de Direito. Bora, caí na faculdade de Direito. Só que eu tenho meu irmão que trabalha no SAMU. Aí volta e meia ele aparece lá em casa com aquele macacão e me dá uma vontade doida de estar no SAMU também. Né? Minha irmã, da mesma forma, da área da saúde. Eu quero estar na área da saúde. Por aí vai. É válido abrir o leque, né? Mas ter cuidado da vida não passar e a gente não ter parado ali ou conseguido traçar as metas, né? Por exemplo, eu tinha uma meta esse ano para entrar no curso de inglês. Ficou na meta só, ficou a listinha. Dica importante, minha gente, quem anota no pensamento não anota em lugar nenhum. Né? Visualiza, eu falava isso quinta-feira na rádio, se não me engano. Visualiza onde você quer chegar. 2024 está aí, né? E aí, como a Brungiana fala,
vai ser somente uma virada de folha, somente um trocar de data ali, se a gente não estabelecer algo concreto na vida da gente. Então, 2024, o que eu espero? Não quer dizer que nós vamos alcançar, mas traça aquilo ali, ó, isso, porque depois torna-se até algo prazeroso você riscar ali o que você concluiu. Poxa, eu concluí isso aqui. Eu, pelo menos, sinto um prazer grandioso quando eu faço isso. Eu concluí isso aqui. E aí vai riscando. Aí tá. Buscar uma área específica, né? Focar ali num determinado momento que você quer. Aí eu falava sobre... meu forte falar de igreja. Eu apresento hoje em dia na Educadora o programa do Clube do Sócio, segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas. E no domingo, programa Obrigado Senhor, às 17 horas. É minha realização.